É graduado em História e é bisneto de Olívia de Macedo, filha de Chico e Clara. Por favor, Jonas. Ele que vem representando a família Macedo. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço a todos os presentes, agradeço aos senhores vereadores, à excelentíssima senhora presidente da Câmara de Salim e a Sueda por ter me convidado para esse momento. Estou muito grato. E poucas pessoas me conhecem, que quase ninguém nunca ouviu falar de mim aqui, né? A história desse livro que eu publiquei foi na pandemia, quando eu fui atrás da minha genealogia. Meu avô Américo havia falecido e o nome da mãe dele era Lindina Olívia de Macedo, mas eu não sabia as origens, fui atrás. Pesquisando em documentos da Igreja Católica, em documentos civis, descobri que eu sou descendente, eu sou pentaneto do fundador do Lagoa de Pedras, Manuel Antônio de Macedo. Esse livro que eu publiquei, ele foca em 5 famílias, que foram as 5 famílias que chegaram a Lagoa de Pedras no século XIX, né? Segundo o historiador José Armando, infelizmente não pode estar presente, né? Mas foi uma das minhas fontes, foi José Armando. Segundo ele, os Macedo e Silveira foram as minhas primeiras famílias a chegarem aqui, no início, primeira metade do século XIX. Os Tomares Fernandes e os Nunes chegaram na segunda metade do século XIX. E aí, o fundador da Lagoa de Pedras, segundo o português José de Macedo, que era filho de Ernesto José de Macedo, que já foi citado também, Ernesto. Segundo Orlando, segundo Robertinho, não sei se alguém aqui conhecia o Robertinho. Conheço. Robertinho, Conheço. o filho de Judite, exatamente, filho de Edmundo, era um grande amigo meu, ele faleceu infelizmente no ano passado. Faleceu ano passado, Robertinho. Inclusive, esse livro é dedicado a ele, e a capa do livro foi uma fotografia que ele tirou na Lagoa de Pedras, na década de 70. A Fundação, como o meu livro é focado nas famílias que chegaram no século XIX, o que eu posso abordar no meu discurso é sobre a origem da Lagoa no século XIX. Certo? Então, o Manuel Antônio de Macedo, como conta a história, como José Armando, como contava seu Orlando, filho de Ernesto, que faleceu agora em março, como contava também Robertinho. Manuel Antônio de Macedo foi agraciado com a data de terras, que hoje é Lagoa de Pedras, né, as margens do Rio Trairi, e ele veio aqui com as famílias Silveira, Ferreira, que era a família da esposa dele, a família Leandro e alguns colonos. E aqui, quando ele chegou, conta a história que se deparou com uma lagoa e 3 pedras à margem, né? Então ele denominou o lugar de Lagoa de Pedras. Conta uma história muito que ele é português, segundo as pesquisas que eu fiz, ele era alferes, ele era militar, e é descendente de, ele em si não era português, ele é descendente de capitães de mar e guerra, está tudo aqui no livro. Manuel Lopes de Macedo, que era capitão de mar e guerra, veio de Portugal, que ele vinha com destino a Maranhão. Infelizmente teve a filha dele, infelizmente na verdade, né? Uma filha dele, a mulher dele, estava grávida quando eles vieram para o Brasil, o destino era Maranhão, a filha dele deu a luz nos mares, recebeu o nome de Suzane, eles tiveram que parar no Rio Grande do Norte para batizar a filha, porque não tinha condições de ficar com a filha descendente do navio. E aí se estabeleceu em Papaí, Diz e Floresta, né? De lá a família Macedo, por meio de Manuel Antônio, casou com Maria Ferreira de Macedo, migrava aqui para a Lagoa de Pedras, segundo o historiador José Armando, entre 1826 e 1828, venceu essa data de terras. E Manuel Antônio Macedo, ele não é só da família Macedo, porque as famílias se misturaram, ele é o bisneto do coronel, ele é o bisavô do coronel Francisco Tomás, né? O trisavô de Odilon Tomás, que é o homenageado daqui. Então os Macedo, os Silveira, os Tomás, os Fernandes, estão todos misturados, estão todos nesse livro. É um trabalho humilde que eu fiz de resgate, mas eu espero que depois sirva para alguém fazer um trabalho maior por Lagoa de Pedras, porque é uma cidade que merece isso. Porque quando eu escrevi esse livro aqui, depois várias pessoas vieram falar comigo
E aí, pessoa de Brejinho dizia que tinha, pesquisei que tinha passado aqui. Pessoa de Parnamirim tinha passado aqui em Rio de Janeiro. Pessoas de Natal tinha passado aqui, de Santo Antônio. Pessoas de São Paulo tinha passado aqui. E aí, eu disse, tem um velho ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Só que Roma foi derrubada pelos bárbaros. Então eu mudo esse ditado e todos os caminhos levam a Lagoa de Pedras.